Olá, tudo bem? Vamos conversar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo bom com você? Tudo jóia? Passamos pela lei de destruição, guerras, assassínios, crueldade, pena de morte, ui! E agora vamos para a lei de sociedade, capítulo Mais 7 aqui. suave para você a lei de sociedade? Eu acho que para mim, para todo mundo, né? Então, aqui é Lei de Sociedade, capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da Lei Moral. Se você não assistiu as nossas outras conversas sobre a lei de destruição, lei de conservação, enfim, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e encontra lá as nossas conversas anteriores. Muito bem, vamos começar então aqui os comentários sobre a lei de sociedade? Eu queria começar comentando que a lei de sociedade é desafiante, porque nós sabemos que dos grandes desafios, sem medo de ser redundante, do momento que nós vivemos é exatamente o desafio da convivência social. Nós estamos enfrentando dificuldades na convivência, porque, como nós vamos ver, o espaço de convivência para o ser humano enquanto um ser gregário é o espaço de realização do seu progresso espiritual, não é? De exercício das virtudes. E a gente está esbarrando duramente nesse teste, né? Nesse e nos outros, vamos combinar, né? Porque a gente também está esbarrando na questão da destruição, também está esbarrando na questão Sim, da mas, conservação, né? mas a experiência de conviver é bastante desafiante para o homem, muito senhor de si, muito voltado para o seu interesse pessoal, muito acreditando muito numa superioridade sempre sua, dos seus valores, das suas ideias. Então, quando a gente fala em conviver, a gente está falando do respeito às diferenças, da inclusão dos diferentes. Há uma série de situações que nos desafiam e todas estão imbricadas no exercício da convivência, não é? É isso aí. Conviver é um grande desafio, e a pergunta que Kardec faz, então, é se a vida social está na natureza, né? A mesma pergunta que a gente vem chamando atenção aqui, da abertura dos outros capítulos, em que Kardec quer saber se aquilo que ele está tratando no capítulo é parte das leis divinas, das leis naturais, da lei da natureza ou não, né? E aqui É. tem uma sutileza, né? Nessa Aham. pergunta e que vai perpassar o capítulo. Qual é essa sutileza? Nós não encontramos vida social na natureza, certo? Como é que é? Nós não encontramos vida social na natureza, certo? Explica. Ué, tudo que nós temos de relação, de parentesco, de convívio, né? Não existe na natureza. A natureza até vive em Assim, comboio, mas vive baseado no instinto, não tem relação, não tem os animais fofoquinha. mesmo, enquanto seres Exatamente, vivos mais próximos de nós, pela espécie, o contato entre eles obedece ao instinto de conservação da mãe exatamente. com os filhos e nada além disso, não é verdade? Embora a algumas espécies de animais vivam em grupos e exercendo uma interação, né, na manutenção do grupo. Lembra as andorinhas ou gaivotas, os pássaros que vão, muitas vezes, guiados por um para buscarem
as regiões mais saudáveis, não é, para a manutenção da vida, ou mesmo nas manadas de mamíferos, há sempre um deles comandante, os outros atendendo. É interessante. Será que a gente consideraria isso vida social? As abelhas, nas suas colmeias, Não, não consideraria. isso não é vida Não social é para vida você. social, porque Olha, uma questão instigante. não é vida social, porque isso é feito. Aqui o capítulo explica isso. Através do instinto, né? Através do instinto. A abelha só sabe fazer daquele jeito. A andorinha só sabe fazer daquele jeito, ela não sabe fazer diferente, né? Verdade. E não tem elo de dependência, de relação, não existe isso. É a Talvez, pergunta exatamente quando, já entrando aqui, né? E é por isso que a gente está exatamente chamando a atenção dessa questão logo na abertura, porque é diferente a gente compensar a lei de reprodução ou de conservação que estão na natureza, mas a vida social não. E quando fala dos laços de família, embora a gente esteja indo lá para o final da nossa conversa, mas é importante porque o que vai, né, ser o fundamento dos laços sociais é o laço de família. E não existe na natureza laço de família, é o que ele está dizendo aqui, na questão 773, né? mas eu vou pedir a você atenção para que não haja uma dúvida e aqueles que estão nos escutando possam dizer, uai, parece que essa ideia está contrária à resposta da questão 766. A gente precisa entender o que você está falando por natureza, se é o que os espíritos dizem. Porque quando Kardec pergunta, a vida social está em a natureza, a resposta é com o advérbio certamente. Certamente. Está na natureza. Então, você está falando, você está utilizando aí a natureza dentro de uma outra concepção. Não, aqui é importante a gente A entender o seguinte. natureza aqui é da lei de Deus. Isso. Quando ele diz que está na natureza, é da lei de Deus. Nós fazemos parte da lei de Deus. Mas quando a gente pensa se está na natureza, a gente meio que separa a vida animal, natural, vamos dizer assim, da vida que nós construímos. Porque depois Kardec vai perguntar, mas vem cá, a vida social não é simplesmente uma construção dos Veja homens? só, antes disso, na própria resposta à questão 766, ele vai nos mostrar que está na natureza e é da lei divina, mas ela é divina, necessária, obrigatória àqueles a quem Deus deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Exatamente. Essa espécie é a espécie humana. Exatamente, exatamente. Então, para a espécie humana, sim. Mas se a gente pensar a natureza separando aí aquilo que é a construção né, nossa, vamos dizer assim, né? O resultado do uso Isso. desses recursos que Deus concede ao homem, ele não concede o recurso da palavra e dessas outras faculdades, que são o pensamento, a vontade, aos outros seres vivos. Exatamente, exatamente. De seres vivos. Exatamente. E aí a gente vê o quanto, né, a nossa fisiologia ela é apropriada para esse fim, né? De comunicação. Quer dizer, todo o nosso corpo é sensível à comunicação, tanto de recepção dos estímulos externos, quanto de transmissão, né, da nossa vontade, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Às vezes a pessoa, você olha para a pessoa num dia, o rosto dela reflete, né, o seu estado emocional.
ela pode não falar nada, né? Pode estar na mesma posição, pode estar com a mesma roupa, mas só a fisionomia já expressa, né? Então, quanto de recursos, né, nós somos dotados exatamente para a vida social. É nesse sentido que ele está dizendo que sim, que a vida social está na natureza. Mas aí tem que entender a natureza desse ponto de vista que a gente está tratando. Muito bom, eu acho que não ficou dúvida, não é? Sim. E lembrar que é nesse espaço de natureza, no sentido de vida social, que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver essas faculdades que temos em estado latente a princípio, mas que é através dessa vivência social, nesse contato com os outros, nas trocas, nas interações. O capítulo deixa isso bem claro, que nós vamos, então, ter a oportunidade desse exercício que vai ensejar o nosso progresso. Então, mas é exatamente essa questão que vai ser a decorrência aqui da... Linha mestra. Aqui, né? Se é contrário à natureza a gente se isolar, né? Aí o Kardec faz o contraponto. Exatamente. Aqui, na tradução de Guion Ribeiro aparece como insulamento, mas na tradução de Noleto aparece como isolamento mesmo, né? Que é mais fácil da gente entender, né? A pessoa se isolar, né? Sair do mundo, né? E a resposta... Isolamento é no sentido de ser ilha, né? Isso. E a resposta é sem dúvida, né? Exatamente por isso, porque nós precisamos concorrer para o progresso. O progresso que fazemos para o outro é o progresso que fazemos para nós mesmos, né? A gente, é aquela questão 132. Na medida em que a gente concorre para o progresso da humanidade, nós próprios nos adiantamos, né? Então, a importância do auxílio mútuo. Né? Tantas vezes a gente... Cooperação, né? Não preciso de ninguém, não preciso de ninguém, precisa sim. É interessante, Pedro, observar, é tão importante essa vida social para nós, seres humanos, que tanto na 766 como na 767, os espíritos respondem de maneira taxativa. A vida social é necessária? Certamente. O isolamento é contrário à lei divina? Sem dúvida. Não deixa um espaço para outra discussão qualquer. E na sequência, ele vai perguntar exatamente aquilo. A vida social não é resultado de um sentimento pessoal, não é derivado, né, enfim, de nós e não da natureza, quer dizer, aí fazendo esse contraponto, né, com... Eu posso gostar ou não gostar? Você pode gostar ou não gostar, mas você precisa, certamente. Exatamente isso, a gente precisa da natureza, e aí a gente volta para aquelas ideias que a gente estava tratando quando falou do bem e do mal, da vida de relação, né? Quer dizer, a nossa capacidade de progredir, ela depende das interações sociais que a gente tem. Importantíssimo. Né? E por isso num certo sentido, o que ele está mostrando aqui, um equívoco, achar que nós vamos progredir se afastando da sociedade, né? Não é se afastando. Afastando do pecado. É ao contrário, né? É no contato com o outro que eu não só vou descobrir potências em mim que eu não tenho, não é? Isso. Como, sei lá, outras dimensões do meu ser que eu nem desconfiava que tinha vão aparecer também, não é? Que estão latentes dentro de nós. A oportunidade de oferecer ao outro aquelas conquistas que eu já tenho alcançado. Exatamente, exatamente. E nessa troca progredimos todos. Né? E aí, Kardec vai dizer, né, na nota, que ninguém possui faculdades completas. E é nessa interação
que a gente cresce. Por isso, a máxima, né, do amar ao próximo como a si mesmo é tão importante, porque ela é o fundamento da vida de relação. Da questão 769, ele vai perguntar se, bom, a vida social está na natureza, então a gente pode gostar ou não gostar da vida social. Enfim, eu posso gostar de me isolar. Isso tem alguma coisa né? Eu tenho direito de fazer essa escolha? Não quero. Tem. Aqui eu acho que não é nem a questão de direito, é a questão de satisfação, né? Porque ele está falando, isso me dá satisfação, eu fico contente E de se me ficar dá sozinho. satisfação, eu posso fazer o que me deixa mais satisfeito? Uhum. Olha, vai alcançar, vai ficar satisfeito, mas é uma satisfação egoísta, está Uhum. na resposta, não é? É. Por quê? E eles explicam. É uma satisfação egoísta porque no isolamento você se condena a não ser útil a ninguém. Você E está aí, cuidando só de você e nada mais. E aí a gente volta àquelas questões que a gente tinha comentado também. Onde é que vai aparecer a ideia da utilidade? Tanto no bem e no mal, porque fazer o bem é se tornar útil, e na lei do trabalho. Boa Trabalhar lembrança, fazer o bem é se tornar útil. e trabalhar também é se tornar útil, né? Então, quando você resolve, né, ter uma vida para si, né, isolada do resto, você não trabalha e nem faz o bem, né? E não tem interação social, enfim. Mesmo que esse isolamento seja motivado pela compreensão de que nesse isolamento, nesse silêncio, muitas vezes, você está mais próximo de Deus. Aqui ele vai dizer que tem esse silêncio, né? Que quando ele vai perguntar, isso já está na 772, né? Quando vai falar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, não sei o quê. E aí ele vai dizer, olha, na verdade, isso, embora derive de uma má compreensão, o silêncio em si não é mal, não é? Quer dizer, ele é como se ele estivesse dizendo, é importante a gente saber, às vezes, se calar, às vezes se voltar para si, né? Às vezes se resguardar, porque é Mas não nesse fazer disso recolhimento. um modus vivendi. Exatamente. Não se enclausurar, né? Aí vai uma diferença, porque antes Kardec vai colocar outras situações em que esse isolamento pode ser produtivo, né? Então, essa própria ideia de você se calar, se fechar, se recolher, ele fala, a prática do recolhimento, né? O espírito se torna mais livre e entra em contato com os espíritos mesmo, né? Então, com as forças superiores. Então, é importante, às vezes, a gente silenciar. É uma questão de equilíbrio. Uhum. É isso. Né? Mas Isso. você fazendo um silêncio absoluto, porque há seitas, ordens, correntes religiosas de pensamento, onde, embora as pessoas trabalhem e sejam úteis, são úteis, mas deixam de fazer uso da palavra, né? Eu me lembro do convento das irmãs Clarissas, ali no alto da Gávea, né? Quando era pequena, me impressionava muito, né? Pensar que por trás daqueles muros elas viviam em absoluto silêncio, embora trabalhassem. Aí, aqui vai perguntar se... Bom, tem um detalhe aqui na questão 769, que eu acho que seria importante só a gente fazer uma... Você já foi lá para 769? A gente está no voto de Sim, silêncio. 769. Não, está certo, 769. Desculpe, confundi. Quando ele diz que nem toda satisfação ela deve ser levada à frente, né? Existem satisfações condenáveis, né? Bastante, Então, né? Embriaguez
de todas as formas da embriaguez. E outras. Aqui ele dá um exemplo, né? Mas só para a gente pensar que nem tudo que nos satisfaz, necessariamente a gente deve pensar que é bom por causa disso, né? Talvez não seja assim, não esteja nos fazendo tão bem, né? Muito bem. Na questão 770 fala sobre a absoluta reclusão, que deve ser muito difícil, né? Alguém viver na absoluta reclusão, e aí é um duplo egoísmo, né? De se recusar a fazer o bem para o outro, mas também está impedindo o bem para si mesmo, né? Absoluta reclusão nesse sentido, de não ação. Porque existem situações de reclusão, como eu disse, com o trabalho, né? As pessoas estão reclusas, não têm um contato com o mundo, mas, de alguma maneira, estão fazendo alguma coisa para. Se está fazendo alguma coisa para o mundo... É uma forma de contato, é verdade. É uma forma de contato. Mas aí a gente deveria quase que separar, né? De um lado é a ideia de que você está trabalhando para o mundo, então, enfim, você tem uma interação com o mundo, mas você abrir mão dessa faculdade que Deus nos deu, né? Exatamente para viver em sociedade, que é a capacidade de se comunicar, de se falar, né? Você abrir mão disso, talvez seja algo que a gente devesse pensar melhor. Você pode estar adiando um aprendizado necessário. Bom, aí ele vai falar sobre fugir do mundo para atender os desgraçados e fugir do mundo para evitar os malefícios do mundo, né? As viciações do mundo. Diferente uma coisa da outra. Exatamente. Nesse segundo caso de sair e evitar os vícios do mundo, eu acho que a gente tem que entender de duas maneiras. Uma é aquela pessoa que se isola, né, completamente porque acha que o mundo, né, é corrompido, né? E, em grande parte, a ida para os mosteiros, né, a ideia de uma purificação espiritual, porque o mundo é corrompido, é diferente, por exemplo, de você viver as coisas do mundo, mas priorizar algumas delas em detrimento de outras. Certíssimo. Né? Então, não é que você a hora em que você vai ter que fazer escolhas. Exatamente, não exatamente. Me convém mais. Exatamente, nem tudo me não convém. Não me convém. Palavras de Paulo. Nem tudo me convém. Não mas nem tudo me convém. Não é porque a gente vai viver o mundo que a gente precisa se expor a tantos desregramentos, a tantas coisas que não são positivas. Que não são positivas. Então, tem aí uma ligeira diferença entre uma coisa e outra, né? Agora, tem outras duas situações que ele vai chamar atenção que seriam formas de você sair do mundo, entre aspas, positivas, né? A primeira é quando você se afasta um pouco do mundo para fazer algum trabalho que necessita de uma certa reclusão, né? E é lógico que eu lembrei, né, dos tempos que eu fiz os trabalhos acadêmicos, as dissertações, tese, livro, e os artistas que às vezes precisam ter um momento, né, reclusos para conseguir fazer as suas obras de arte, suas pinturas, esculturas, enfim, né? As suas criações de forma geral. Para ter um espírito mais livre. Exatamente, e ali conseguir ter aquele tempo para fazer isso, né? Então, isso não é se isolar do mundo, né? Num certo sentido, isso é uma coisa meritória, isso é uma coisa importante, né? Você está, na verdade, dando uma contribuição. Oi? E como isso é importante para a própria sustentação, a palavra é essa. Você lembrou dos seus tempos de trabalhos acadêmicos, produção acadêmica? Eu me lembro
de você me ligando no final de tarde, dizendo, preciso conversar um pouquinho, depois de um dia inteiro em silêncio, sozinho na sua casa produzindo. Me Né? lembrei disso. Preciso conversar um pouquinho. Né? Porque É mesmo, né? aquilo que, assim, você me fez lembrar do quanto, né, esse isolamento que a gente foi forçado a passar por conta da pandemia afetou psiquicamente as pessoas, É verdade. Foi uma né? situação recente. Uma situação recente que a gente ainda está vivendo em grande parte, né? E o quanto isso afetou todos nós, né? Todos nós ficamos em alguma medida afetados por conta disso, porque não é da nossa natureza, olha aí, né? A vida isolada, E abre uma janela interessante essa reflexão, esse comentário seu, para a gente não só pensar, mas valorizar né? essas trocas que eu chamaria de trocas energéticas, É, é, do contato com o outro, né? é, Você estar com o outro, olhar o outro, é, perceber na fisionomia do outro a satisfação, o toque, o abraço, é. né? Como isso é importante e a gente muitas vezes desconsidera o É. valor dessas trocas. E uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou dar aula, às vezes vou dar aula, você está meio assim, meio cansado, meio para baixo, não sei o quê. Às vezes até porque passou ali um dia, 2 dias se preparando para aquilo, estudando muito, não sei o quê e tal. Mas quando chega na hora de dar aula, a interação com as pessoas, né? Com os alunos, enfim, aquela interação, ela te provoca uma energia que você só tem ali naquele contexto, né? É verdade. Então, Sabe é onde eu observo isso? Em nosso encontro semanal. Só invigorada. Haribaba, graças Tomara a que quem Deus, nos né? assiste, tomara que quem nos assiste se sinta Também, né? assim também, né? Também sinta Ó, isso, né? Tá ótimo. certo. E Lá. fazer o trabalho em favor dos outros, né? Que é o último ponto que ele coloca aqui, que também, e aqui ele vai chamar atenção para um ponto que agora tá me fugindo aqui, que eu não. Ah, Ah, aqui, já peguei, a questão 771. Quando ele hum, diz que aquele que se isola do mundo para ajudar, socorrer os desgraçados, tem um duplo mérito: duplo mérito. se colocar acima dos gozos materiais e de fazer o bem obedecendo à lei do trabalho, né? Esse não é o retraimento do egoísta. Não é, Isso ao contrário, ao contrário, ele está abrindo mão da satisfação para si, da convivência. da convivência ou de outros prazeres para si, não é? Para fazer um trabalho em favor dos outros, né? Isso Então, já abre um caminho para a gente pensar nos laços de família, lembrando ainda que nessa vida de algum isolamento, aqueles que abrem mão das alegrias da construção da família para trabalhos meritórios no bem. é isso aí, é isso aí. Então, estão, num certo sentido, compensando uma coisa por outra, né? É aquilo, né? Não tem de um lado, mas ganha, perde de um lado, mas ganha do outro, né? Mais Num ou certo menos. sentido, num certo sentido, Não certo né? sentido. Muito bem, vamos entrar aqui no último pontinho, então, dos laços de família? Onde as perguntas de Kardec e as respostas trazidas vão nos mostrar exatamente aquela diferença que você apontou no início entre essa convivência social dos seres humanos e das outras espécies de seres vivos, principalmente os animais. Exatamente, porque o que os espíritos vão chamar a atenção aqui
é que aquilo que aparentemente faz parte desse convívio social entre os animais nada mais é do que um instinto de conservação que Isso. faz com que né, a, a fêmea cuide dos seus filhotes, Uhum. mas a mãe, né, cuide dos seus filhotes, mas uma vez que eles têm autonomia, Não precisam mais não precisa dela. mais, aí até é curioso que ele diz assim, agora vai cuidar dos outros, né? Porque na vida animal, as fêmeas dos mamíferos, elas engravidam consecutivamente, né? Porque termina o Aquele tempo período, da aquele gestação, período de maternagem. de maternagem, entra no cio e já vem Outra etapa. Oi? Outra etapa. Outra etapa, outra etapa de quê? De maternagem de novo. Vão vir novos filhotes e assim sucessivamente. Agora, é muito interessante na resposta, quando os espíritos dizem a Kardec, os animais vivem vida material e não vida moral. Nós vivemos vida moral. A importância da vida moral na vida de relação. Sim, sim. Vida moral e vida de relação, né? É exatamente isso. A vida Então, moral. é, Com, é, com todas as implicações do uso, né, de como se processa essa vida moral em nossas escolhas, em nossos sentimentos, nas nossas emoções, na manifestação das emoções, dos sentimentos, né, na liberdade de escolher isso ou aquilo, de agir assim ou não, vida moral, exatamente, presente na vida de relação. exatamente. Então, é muito até forte também a maneira como, na questão 774, eles dizem, Sim, olha, a vida dos, é, dos homens, né, falando da humanidade, né, da espécie humana, é diferente da dos animais. Por que querer confundir uma coisa com a outra? E aí eu fico pensando, né, numa tendência que é muito forte hoje em dia, de exatamente querer atribuir aos animais, né, uma certa vida moral que eles não têm, né? uma Então, humanização dos uma animais. humanização dos animais, exatamente, né? Como se os animais tivessem os sentimentos ou conseguissem fazer escolhas morais, né? E o que está dito aqui ó, não fazem. Tem até uma inteligência, né? Que pode ser Rudimentar. rudimentar, que pode ser condicionada, mas isso é totalmente diferente. Por que querer comparar uma coisa com a outra? Não Você tem sabe que você comparação. está abrindo aí uma janela para muitas discordâncias do seu pensamento. Mas a gente pode dizer que, e a colocação foi boa, na inteligência rudimentar, eles têm percepções que são registradas em formas de condicionamento, sem que isso seja sentimento. É, Sem que isso seja sentimento. Às vezes, o que acontece é o uso das palavras. é, Eles são muito sensíveis, é, é. porque tem a possibilidade do registro, mas a Sim, maneira do registro ser feito é diferente da nossa, sim, porque sim. não passa por livre-arbítrio, Exatamente. por uso do Né, pensamento, e assim, não tem expiação, né? também, Não tem também. expiação, não tem. é, o cachorrinho tratou mal o seu dono, vai voltar à próxima encarnação para rever isso. Não tem E nada, expiação. nada além de necessidades físicas. Aqui a resposta Exatamente. do espírito chama atenção para nos dizer, no homem tem alguma coisa mais do que as necessidades físicas. Olha, com o lápis na mão, Tem a você necessidade do pegou, progresso.
a necessidade de progredir. No meu, olha. E aí, a grande questão que eu até comentei agora recentemente é a necessidade de progredir. Quando fala da necessidade de progredir, é progredir moralmente, né? Moralmente. É assim que a gente entende. E isso coloca para a gente uma outra questão dificílima, que eu também não tenho resposta para isso. Os animais, então, não progridem? O que é o progresso dos animais, né? Isso, como é que a gente pensa isso, né? Porque a gente Há o viu progresso das espécies, não das isso. individualidades. Pois é, isso. A gente viu nas questões anteriores que Kardec, agora não lembro exatamente em que parte, me fugiu aqui o registro, falando de que lembra quando falava assim, olha, é importante que o progresso se faça. Se a pessoa faz com vontade, com bem, com mal, se ela está melhorando com isso, isso é outra questão. Mas a gente é capaz não só de melhorar os nossos corpos, mas adiantar os corpos dos animais, aperfeiçoar os corpos dos animais. Tinha uma coisa mais ou menos assim, que agora me fugiu onde é que está isso. E aí fica uma diferença entre esse aperfeiçoamento da matéria, né? Tornar corpos mais resistentes, né? Com elementos mais... Oi? Espécies mais qualificadas. Exatamente, com mais força, com mais resistência, enfim. Isso é uma dimensão da história. Outra dimensão da história é o progresso moral, não é? E esse é próprio dos humanos, né? Da espécie humana. Muito bem, temos os últimos 10 minutos. Vamos falar um pouquinho desse espaço da família, destacado aqui por Kardec, né? Quando ele nos fala da importância da família, possibilitando a convivência social que vai ensejar o progresso. É para eu comentar isso? Eu sou delicada, abri para você. Não, assim, aquilo que a gente tem comentado e que a gente comentou quando falou sobre esse tema, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso quando falou das leis de reprodução, né? Isso. A ideia de que a família enseja para a gente um conjunto de relações absolutamente peculiar, né? Porque são relações de longa permanência, vamos dizer assim, né? Os pais, os filhos têm relações para a vida inteira, diferente dos cônjuges, como a gente tinha comentado, né? Mas pais e filhos têm uma relação permanente, irmãos também têm uma relação permanente. Mais que todos. Mais do que pais e filhos, o tempo dos irmãos que convivem é maior. Né? Olha, faz o minuto de silêncio. Por quê? Os pais, há um tempo em que vivemos, os pais vivem sem nós, e há um tempo em que vivemos sem os pais, filhos e pais. Mas os irmãos podem, às vezes, caminhar 90 anos juntos. Então, os laços... É a categoria com quem mais convivemos, tantas vezes desperdiçada essa oportunidade por nós. Então, a família vai propiciar, né, o aprendizado do abrir mão, do ceder, né? Principalmente da ideia de, já que você está observando, né, e está convivendo com aquela pessoa há tanto tempo, você sabe do quanto foi difícil para ela chegar no momento que ela está, ou das dificuldades que ela enfrenta, e isso vai dando para a gente a ideia da piedade, né? Do apiedar-se no sentido... Pode abrir espaço, deve abrir espaço. Exatamente, né? Da compaixão, da piedade, de você dizer, poxa, eu estou vendo o esforço que ela está fazendo, né?
eu vou, né, às vezes, Valorizar isso, valorizar ou, às vezes, até desculpar certas coisas, porque, afinal de contas, olha todo o esforço que ela fez. Então, toda essa compreensão, esse abrir mão na vida, né, na paternidade, na maternidade, das suas horas para cuidar dos filhos, tudo isso vai dando para a gente um exercício, né, de de tolerância, de desprendimento, de compreensão. tolerância, exatamente, que é preciso que isso se transborde para além da família corporal, né? Mas é muito bonito, e essa última afirmativa dos espíritos na resposta à questão 774 mostra isso para a gente. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha a importância da fraternidade, a vivência da fraternidade nas relações, pais e filhos, cônjuges, irmãos. Irmãos numa possibilidade de ampliação. As nossas famílias corporais, as nossas famílias espirituais, a nossa grande família universal. Não é verdade? É isso, aquilo que a gente tinha comentado também quando falou da lei de reprodução, que, num certo sentido, depois que todos estivermos desencarnados, né, o que nós somos no final das contas, né? Somos todos amigos, Irmão, irmãos, né? Todos estamos juntos, né? Vamos ser mais ou menos solidários. Então, essa questão de amar-se como irmãos, né? É o ponto central para a gente entender. E aí eu me lembro também, porque aqui é está a finalidade da vida de relação. E aqui está apontando para a questão 205, que vai voltar para aquela questão se a reencarnação enfraquece os laços de família. E nas questões relativas a isso, um dos pontos importantes que vai aparecer é aquela ideia assim: aquela pessoa que foi importante na sua encarnação passada, hoje pode vir como uma pessoa que te parece Estranha. distante, estranha, o porteiro do seu prédio, a pessoa que está limpando a rua, ela pode aparecer em algum outro contexto que totalmente fora do seu contexto familiar. Pô, mas ela é uma pessoa cara para você, num certo sentido, não é? Você travou relações com essa pessoa. Então, é nesse sentido que a gente vai ampliando os laços, né? É, da vida, porque aquilo que nós construímos, que é a ideia de que o que Deus juntou, o homem não separa, aquilo que nós construímos não se perde no tempo. A canção Prece tão linda que gostamos tanto de cantar diz isso. Este homem triste de pés descalços, que por ti passa a tropeçar, traz tanto sonho feito gemido, na alma cansada de soluçar. Olhas para o lado, não queres vê-lo, fugindo assim a emoção. Para um pouquinho no teu caminho, este homem triste é teu irmão. Beleza, essa música é um espetáculo. Simpatias espontâneas tantas vezes, né? Pois é. Gosto tanto dessa pessoa, não sei por quê. Né. E aí, no final aqui, qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? A recrudescência do egoísmo, porque aí cada um por si, né? Cada um vivendo a sua vida, né? Ainda diz que é Deus por todos, né? Deixa para Deus. Você sabe que tem um comentário sobre isso, é um comentário importante, não é nada engraçado, que é assim, né? Tem uma pessoa falando aí do homem triste, caído, não sei o quê, então, né, os espíritos, Deus, vamos botar assim do jeito que quiser, olha e diz assim: puxa, lá vai a Lígia, vou botar ela para passar ali para ajudar aquela pessoa que está caída.
E vai, você passa e encontra aquela pessoa. E quando encontra aquela pessoa, diz: meu Deus, que Deus te abençoe. E segue em frente, né? Devolve, Devolve para devolve. Deus. Deus É te botou verdade. ali e você devolve para Deus. Dá para gente refletir. Pois Muito é. bom. Vamos terminar então? Terminando. Falar para o pessoal não se acostumar com esses capítulos pequenos, porque daqui para frente os capítulos são bem grandes, né? Então, certamente a gente vai gastar aí 2 a 3 conversas. Por exemplo, no próximo capítulo, Lei do Progresso, tem muita coisa para ser comentada e certamente vamos gastar aí bastante tempo na Lei do Progresso. São quase 30 questões a lei do É. progresso. Assim também a Lei da Igualdade. O que vem pela frente agora é só capítulo grande, Grande. Vamos né? caprichar. Vamos caprichar. Então é isso. Vamos terminar hoje por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo essa forma de comunicação que a gente tem e permite que a gente possa falar, às vezes, para as pessoas aí que a gente não conhece, que todos sejam abençoados, todos sejam abraçados nessa hora, que em qualquer momento que a gente se encontre, né? Que seja um encontro feliz, quem sabe o reencontro de almas, né? Que Deus nos abençoe a todos, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, e que a gente possa ser abençoado para a semana que continua aí e para os testemunhos que a gente tem que dar, não é isso? Com Deus. Até a próxima quarta, se Grande Deus quiser. abraço. Tchau.